Boa noite, eu me chamo Leonardo e moro em Americana, município de São Paulo, e trabalho como segurança de uma loja daqui. E como estamos em um momento complicado, os horários de trabalho mudaram. E antes eu trabalhava das 8 da manhã até as 5 da tarde, e mudei para as 3 da tarde até as 11 da noite. E para mim não mudou muita coisa, pois ficava com a manhã livre. Mas foi justamente depois que mudei meu horário que eu vi uma criatura que parecia ter saído de um filme. Era outubro de 2020, as coisas estavam começando a voltar ao novo normal, e eu estava nessa minha rotina de trabalho, das 3 da tarde às 11 da noite, mas eu só chegava em casa às 2 da manhã, pois eu ainda ia fazer bico como entregador de lanches, pois eu queria tirar uma graninha extra, pois já estava com muitas contas atrasadas, sem contar na taxa do meu prédio, que estava há 6 meses de atraso. Essa minha nova rotina era boa, pois não tive nenhum empecilho, mas tudo mudou depois que eu vi aquele bicho na mata, que tinha de frente ao prédio onde moro. Era uma madrugada de domingo e eu estava voltando para casa às 2 da manhã, do meu segundo trabalho como entregador, e parei em frente ao portão do meu prédio e fiquei esperando o guarda abrir o portão. E depois de um tempo, ele abriu. Era o senhor Francisco. E foi quando eu entrei no prédio que ele me chamou com a mão e pediu para eu fazer silêncio e pediu para eu subir na guarita. Achei um pouco estranho, mas subi. Ele então bem baixo falou para mim: Leonardo, tá vendo aquela moita ali de trás daquele cercado? Confirmei com a cabeça e ele continuou dizendo: antes de tu chegar aqui, tinha um bicho direto saindo e voltando para lá. E agora que tu passou, ele entrou ali e não saiu mais. Fica aí para tu ver ele também. Eu estranhei o senhor Francisco falar aquilo, mas mesmo assim fiquei olhando para aquela moita, mas não vi nada. E depois de um tempo, me despedi dele e subi para minha casa. E fiquei pensando naquilo, pois o senhor Francisco tem 50 anos e ele não é homem de mentir não. Mas mesmo assim, não acreditei naquela história, pois eu achei que ele tinha visto um cachorro ou outro tipo de animal. No outro dia, trabalhei normal e tinha até esquecido daquele ocorrido. Foi quando, novamente de madrugada, o senhor Francisco me chamou e disse: Leonardo, de novo o bicho apareceu. Sobe aqui e fica vendo que tu vai ver ele hoje. E como eu estava desimpaciente aquele dia, e não quis subir na guarita, pois já achava que ele estava ficando louco, e disse que estava cansado, e então subi para minha casa. E enquanto eu tomava banho, fiquei pensando novamente naquilo, até que resolvi ficar olhando da minha casa para o matagal, mas novamente nada apareceu ali, e como eu estava com muito sono, já ia me deitar, pois achava que nada ia aparecer. Foi quando vi algo sair daquele matagal, um bicho de 4, todo preto, e foi até a lixeira do meu prédio. E aquele bicho se assustou com algo e voltou pro mato na mesma hora. Aquilo me deu um desespero muito grande, pois agora eu sabia que o senhor Francisco estava contando a verdade. Eu então esperei aquela coisa novamente aparecer, mas nada dela dar as caras, e fiquei até as 4 horas da manhã, mas ele não voltou. Eu então fui dormir, e no outro dia pela manhã, fui nesse lixão, e tinha várias coisas reviradas lá, como fraldas, restos de comida e até um gato morto. Foi então que decidi redobrar minha atenção naquela noite, pois aquele bicho poderia me atacar. E foi justamente naquela madrugada que o bicho atacou alguém, e graças a Deus não fui eu. Era de madrugada quando cheguei do trabalho e vi vários curiosos na frente do meu prédio, e vi o senhor Francisco conversando com alguns policiais, e depois ele parou. Eu chamei ele para conversar e perguntei: o que aconteceu, Francisco? Ele então foi e falou: tá com 1 hora que começamos a ouvir uns gritos vindo da rua, e quando fomos ver, era um morador de rua que havia perdido 2 dedos e que estava dizendo que foi um bicho grande e peludo que saiu do mato e mordeu a mão dele, e eu tenho certeza que foi aquele bicho que eu estava vendo. Eu me arrepiei todinho escutando aquela história que o Francisco me falou, pois ele
tinha me avisado do bicho, e eu tive que ver aquela coisa para acreditar. E agora que ele tinha atacado alguém, eu tinha que redobrar minha atenção, pois poderia ser eu no lugar daquele morador de rua. Eu então fui para casa e fiquei pensando naquilo, e nem quis mais ver se aquele bicho estava lá. E depois daquilo tudo, eu dobrei mais ainda a minha atenção por esses caminhos, pois aquilo podia ainda estar ali. Porém, aquele bicho era muito inteligente, pois não voltou a aparecer, e nem eu e nem o Senhor Francisco viu ele. Mas mesmo assim, eu ainda fico atento para caso um dia o lobisomem volte a aparecer.